60, ele ainda traz informações importantes, e aí eu destaquei aí uma pequena frase dele, que tem muito a ver com o momento atual que nós estamos vivendo, aliás, com o momento tenebroso que nós encerramos ano passado, que é o compromisso do PT desde sempre com a democracia. E a ideia manifestada lá no manifesto de fundação, de que a democracia é uma construção permanente que exige a participação e a vigilância dos trabalhadores e das trabalhadoras do Brasil, né? Em um determinado momento da nossa história, a gente um pouco que esqueceu disso e foi deixando um pouco para lá, achando que a democracia era uma conquista que estava absolutamente estabelecida, sacramentada, e fomos surpreendidos por um político populista, autoritário, que colocou em risco a nossa democracia. E quase, mas muito quase mesmo, que a vaca foi pro brejo. Então a gente hoje, nesse momento de formação, a gente não pode esquecer isso. Não pode esquecer esse compromisso, vamos dizer assim, fundante, seminal, que o Partido dos Trabalhadores tem para com a democracia, o quanto que ela é fundamental e foi fundamental muito recentemente em 2022. Pode passar, Gabriel. Bom, mas o PT é um partido de esquerda, né? O PT é um partido de esquerda, a gente ouve muito isso, né? O PT é um partido de esquerda, né? E está aí para fazer valer princípios de esquerda, né? Mas o que vem a ser um partido de esquerda, né? O que é ser de esquerda, né? De tanto falar isso, né? De tanto dizer sobre isso, a gente vai perdendo um pouco a noção do que isso significa, né? E isso é algo importante para nós, né? Ser de esquerda é fundamentalmente não ser conservador, não estar preso à tradição, estar aberto à mudança, estar fomentando a mudança, estar atento à mudança, né? Ser de esquerda está relacionado com ser progressista. O que quer dizer ser progressista? Ou seja, estar de olho no progresso, no avanço, na modificação da sociedade. Por isso o PT é um partido que se alinha e apoia e, de certa maneira, defende com veemência as mudanças sociais. E muitas vezes isso nos coloca em contradição, em xeque, com valores que são importantes para a sociedade brasileira, né? Que já foi dito e é reiterado o tempo todo, uma sociedade conservadora, né? Então a questão do aborto, a questão da família, as identidades de gênero, todas essas são questões que o PT abraça e defende por ser um partido de esquerda, por ser um partido progressista, atento à realidade e às mudanças que a sociedade precisa implementar em valores, em usos e costumes. Mas a cultura conservadora de direita tem nos colocado em várias situações de conflito em relação a isso. Então esse é um ponto importante que nós precisamos entender para poder carregar em relação aos nossos princípios. Eu vejo muitas pessoas, muito militantes, às vezes muito dirigente, eslucado, por exemplo, com a questão do aborto. Ai meu Deus, mas como é que eu vou defender o aborto se eu sou contra o infanticídio, se eu não sou... Nenhuma pessoa defende o aborto para matar a criança, pelo amor de Deus. Não é disso que se trata. Se trata de reconhecer a realidade. Quando você olha para a realidade, você vê, existe o aborto. O aborto é uma realidade no nosso país. As mulheres morrem abortando por falta de política pública.
Ninguém aqui está defendendo que as mulheres abortem, nenhum petista precisa fazer essa defesa, mas precisa reconhecer a realidade e operar para que essa realidade mude, para salvar a vida das mulheres, para dar independência às mulheres, para permitir que a sociedade se desenvolva de uma maneira que essas pessoas tenham atendimento. Não à toa o nosso presidente está sempre reiterando essa questão, que o aborto não é uma questão que deve ser trabalhada sob a ótica do bem e do mal, sob a ótica da espiritualidade, mas sim sob a ótica da saúde pública. É uma questão de política pública, né? E nós precisamos dialogar sobre isso, nós precisamos ajustar o nosso discurso sobre isso, porque esse ponto nos traz uma enorme dificuldade de dialogar com um povo numeroso, bastante numeroso hoje, e que já foi a nossa base, porque é um povo pobre, sofrido, que precisa do PT, que precisa do militante petista, e que hoje está envolvido em denominações evangélicas de caráter pentecostal e neopentecostal, e que toma essa questão como uma questão de princípio, e nós precisamos respeitar isso. Então esse diálogo tem sido muito interditado por conta disso. Uma das questões que nós vamos tratar, não hoje, mas vamos tratar nos cursos que vamos levar, do qual vocês vão participar como tutor, é exatamente essa questão do trabalho de base. E o trabalho de base hoje é muito diferente do trabalho de base que foi feito na década de 1980, no nascimento do PT, que ele hoje busca dialogar com pessoas que têm outros valores e os temas já são outros, ok? Levar adiante. O PT é um partido que indica, o PT sendo um partido de esquerda, ele faz a crítica ao capitalismo, ok? O PT é, portanto, um partido crítico ao capitalismo, né? No sentido de quê? No sentido de que o capitalismo produz necessariamente a desigualdade social. E o PT é um partido que faz a crítica porque aponta na direção de uma igualdade social, de uma maior igualdade social. A plena igualdade social é uma utopia bastante inalcançável nas condições reais da nossa sociedade. Mas uma maior igualdade social é algo possível, né? E nós sinalizamos uma transformação na direção do chamado socialismo democrático. Olha quanta coisa a gente falou de capitalismo, falou de socialismo democrático, todos esses termos são conceituais, são conceitos complicados e que também nos trazem confusão, né? Então, o socialismo que nós queremos, o socialismo democrático que nós apontamos, é um socialismo que produz liberdade. Não é aquele socialismo real que nós vimos experienciado em algumas poucas experiências e que a partir de 1989 deixou de existir, né, com a queda do Muro de Berlim. Nós estamos falando de um outro modelo de socialismo, o socialismo democrático. E o PT sempre defendeu o socialismo democrático, como nós vamos ver na linha do tempo do partido, né? Recentemente houve esse debate por meio da atuação do PT no papel de Estado. Pode passar. A história que nós temos das lutas e justiças sociais e da ampliação dos direitos é que nos credenciam a esse papel, ou seja, a essa atividade, a essa ideologia e a esse movimento. E isso é algo importante para nós. Pode passar, por favor. Bom, eu não vou aqui entrar no detalhe dessa discussão teórica sobre democracia, mas vamos deixar esse apontamento aí no papel para vocês. Por que é muito importante isso? Por aquilo que eu falei no início, porque tem um partido comprometido com a democracia. Comprometido com a democracia desde a sua certidão de nascimento. Só que o PT é um partido comprometido com a democracia social, o que implica dizer que para nós, diferente da ideia de uma democracia liberal, em que os valores da liberdade de expressão
e da livre concorrência, da tal da meritocracia, que não existe em lugar nenhum, né, impõe a ideia de que aqueles e aquelas que porventura estejam em condições inferiorizadas na sociedade estão por sua culpa, ou seja, porque não se esforçaram o suficiente, porque não estudaram o suficiente, porque não trabalharam o suficiente. Nós não concordamos com isso. Nós reconhecemos que há condicionantes estruturais na sociedade que impõem a opressão, que impõem a alguns a condição de oprimido e a ausência de oportunidade. Uma palavra que é tão cara, né, para os liberais, para os de direita, mas que na verdade é pouco colocada à disposição. É oportunidade que nós queremos para todos. Então, o nosso conceito de democracia inclui a democracia social. E o Lula foi muito claro com isso nessa campanha. O tempo inteiro ele se remete a esse ponto. O tempo inteiro ele se remete. Não é possível falar de democracia se um indivíduo passa fome, se as pessoas não têm condições de dar o mínimo de educação para os seus filhos, se não tem abrigo. É necessário garantir o mínimo para que você possa falar de democracia. As pessoas precisam usufruir minimamente do processo de desenvolvimento econômico e social da sociedade para poder se sentir inseridas. E é desse ponto que nós falamos, é nesse lugar que nós estamos, é nessa democracia que nós estamos inseridos e queremos inserir a sociedade. Pode passar. Dito isso, que são questões de princípios, e é sobre essas questões de princípios e esses valores que nós vamos querer ouvir vocês, né, logo, quando eu concluir essa linha do tempo, que eu quero passar um pouco essa linha do tempo para vocês. Aí eu vou ter que me posicionar fora da câmera, me perdoe o pessoal que está distante, que eu preciso olhar a linha do tempo, né? Claro, obviamente eu não a decorei. Mas eu quero dizer para vocês assim, o princípio fundamental dessa linha do tempo para vocês, nós preparamos para isso. Oi? Tá bom. Só um segundo, pessoal. Bom dia, Maria Augusta. Se puder só silenciar o microfone, está dando interferência na reunião. Eu já agradeço, bom dia. Essas são as interrupções necessárias para um trabalho híbrido, né? Online e ao mesmo tempo presencial. Essa linha do tempo, pessoal, é algo que nós vamos deixar no nosso ambiente virtual de aprendizagem para vocês. Ela, de maneira resumida, foi tratada no vídeo e ela mostra para vocês, só que diferente do vídeo, nós preparamos essa linha do tempo com o propósito de marcar os pontos e os momentos importantes da construção dos princípios e dos valores do Partido dos Trabalhadores. Então nós marcamos lá, no dia 10 de fevereiro de 1980, a criação do Partido dos Trabalhadores. Em 1981 acontece o primeiro encontro nacional do PT, que aprova as principais resoluções pela luta por eleições livres e diretas, pelo lançamento da candidatura do partido nas eleições de 82. E aí vai o companheiro Lula para sua primeira campanha.